Então eu gostaria de tratar hoje com os senhores nesta catequese deste pão pouco dado porque pouco pedido, deste pão mal aproveitado porque desconhecido, que é aquele pão que Deus costuma dar aos seus servos e servas que o desejam, e que prepara a comunhão sacramental, que é o pão da comunhão espiritual. É certo que aqui alguém deve ter este salubérrimo hábito de fazer comunhões espirituais no curso do dia. Santo Afonso Maria de Ligório foi um apóstolo incansável desta forma de devoção, que é, sem sombra de dúvida, uma das mais excelentes. Depois da comunhão propriamente dita na missa, depois que se pode sacramentalmente comer o corpo de Jesus e beber o seu precioso sangue na missa, logo em seguida, logo atrás, a devoção mais eficaz, mais fecunda, mais proveitosa é aquela da alma que se dispõe pelo desejo a receber nosso Senhor, ainda que não seja possível comungar sacramentalmente. A comunhão espiritual deveria pontuar e marcar o curso do nosso dia, porque é algo extremamente simples, e quanto tem de simples, tem de eficaz. A comunhão espiritual pode ser feita em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Não é necessário interromper nenhuma atividade para fazê-la, porque ela é simplesmente um ato da vontade, é um desejo que se eleva ao céu com uma certa saudade de Jesus Cristo na Eucaristia. Somos católicos e essa devoção antecede, por um lado, a comunhão na missa e, por outro, completa a comunhão feita na missa. Enquanto não se pode propriamente comungar, eis aí, amado irmão, amada irmã, a alternativa que a Mãe Igreja nos concede, a da comunhão espiritual. A esse respeito, Santo Tomás de Aquino, o teólogo, diz: come-se espiritualmente o corpo de Jesus Cristo quando se crê em sua presença real sob as espécies eucarísticas e se deseja com ardor recebê-lo sacramentalmente. O que é a comunhão eucarística? O que é a comunhão espiritual? É um ardente desejo de receber Jesus na Eucaristia, tão logo seja possível. E é esse desejo que alarga a alma, que expande as fronteiras do coração para o amor de Deus. É impossível nutrir, alimentar um desejo desse e não ter o amor de Deus, a caridade divina aumentada na alma. E neste tempo pascal, quando Nosso Senhor orienta, instrui e fortalece a fé de seus apóstolos, de seus discípulos, para nós, no nosso caso, o fortalecimento da fé vem desse simples ato de devoção e de confiança em Deus, de amor a Deus. O desejo da Eucaristia, o desejo de receber o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. A vantagem da comunhão espiritual é que ela pode ser renovada a qualquer hora.
a todo instante, de dia e de noite. Pode ser feita em todo lugar sem ser notada, a não ser por Jesus. Porque aqui no caso se trata do desejo dele, de querê-lo, de entrar em intimidade, em comunhão com ele. Basta trocar o verbo, basta trocar a palavra, como ela vem no Salmo 62, Senhor, minha alma tem sede de vós, por Senhor, minha alma tem fome de vós. Pronto, está feita a comunhão espiritual. Está feita a comunhão espiritual. A melhor disposição para tirar proveito da comunhão espiritual é esta: suspirar por Ele. Quem ama não se conforma com a ausência do amado. Guardem bem, quem ama não se conforma com a ausência do amado e tudo faz para contactá-lo, para trazê-lo para perto, para estar com ele. É próprio do amor não se conformar e não folgar com a ausência ou com a distância do amado. Quem não ama não faz muita questão, evidentemente. Quem não ama não está nem um pouco preocupado com isso. Mas quem ama o Senhor, quem ama Jesus, não pode passar sem sofrimento a impressão da ausência dele. Não passa sem grande sofrimento a impressão da ausência dele. O amor demanda esse tipo de resposta, e a resposta está aqui, nesse gesto tão simples e tão eficaz da comunhão espiritual, que deveria marcar o nosso dia, pelo menos no início do dia, quando acordamos, e depois na hora de nos recolher para o sono. No começo, para uma espécie de exercício ou de treino, serão suficientes essas 2 vezes. Mas depois de uma semana, depois de 10 dias, será preciso mais. Para fruir os efeitos santificantes, transformantes desse tipo de devoção tão simples, mas que nos une ao Senhor. De modo que, vou dizer aos senhores uma coisa, às vezes uma alma recebe mais de Jesus pela comunhão espiritual por causa do seu desejo ardente, do que alguém que vindo à missa comunga de modo frio. É isto mesmo que os senhores acabaram de ouvir. Uma alma que não tem ocasião de estar na missa e que compensa a ausência da comunhão eucarística pela comunhão de desejo ou pela comunhão espiritual, recebe mais de nosso Senhor do que aquele que vindo à missa tem uma alma indiferente, fria, tíbia. Então talvez aqui tenhamos uma solução, evidentemente que não é o ideal, mas uma solução para esta questão que às vezes nos é proposta, nos é feita. Padre, não tem missa, a situação não é adequada, como faço? Faça comunhão espiritual. Faça comunhão espiritual. Se a situação é tal que não permite estar na situação sem risco para a fé, sem risco grave de perder ou arruinar a fé, então faça a comunhão espiritual, que é um simples ato de desejo, algo que cabe em poucas palavras. Jesus, eu vos amo, vinde a mim agora, gostaria de comungar vosso corpo, não me é possível, vinde a mim espiritualmente e isso me basta. Amém. Pronto!
Pronto! Guardemos bem estas instruções, meus senhores e minhas senhoras, porque é certo que estaremos depois em algum tipo de situação onde este recurso será para nós a única salvação, a única saída. A única saída. Treinemos, portanto, tenhamos como, depois da missa e do Santo Rosário, como devoção mais importante, a da comunhão espiritual. E na medida em que se vai percebendo a graça e a ação de Jesus Cristo por causa da comunhão espiritual, o dever é de aumentar o número das vezes em que ela é feita. Não se preocupem, os santos faziam muitíssimas vezes a comunhão espiritual, 100, 200 vezes por dia, como era o caso de Santa Catarina de Sena. Não é preciso nenhum tipo de economia ou de medida. Havendo devoção suficiente, havendo amor a Jesus no Santíssimo Sacramento, as comunhões espirituais podem ser feitas à vontade. À vontade! Isso nos ajudará de modo maravilhoso, porque a Virgem cantou, nós ouvimos aqui o trecho do seu louvor, não é? Deus encheu de bens os que tinham fome. Deus não deixa de saciar aqueles que lhe pedem o pão, sobretudo se este pão for o pão da vida eterna. A comunhão espiritual demanda amor a Jesus, ainda que seja um amor incipiente. Senão serão só palavras que logo serão abandonadas. Mas se há na alma, ainda que seja um amor inicial por Jesus, eis o necessário para se fazer bem a comunhão espiritual. Ela supõe amor a Jesus e ela é fonte abundante de amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, olha aqui, terminando o rosário, terminando qualquer outra devoção, fazendo meditação ou leitura espiritual, vendo uma igreja onde se supõe que Jesus Cristo na Eucaristia está reservado no sacrário, no tabernáculo, você está passando e vê a torre da igreja, ou passa diante dela, faça a comunhão espiritual. Faça. Terminou sua leitura espiritual, terminou a meditação, terminou a recitação do terço, do rosário, viu a imagem de um crucifixo, viu o crucificado, faça a comunhão espiritual. Cuidado com o quietismo, com a heresia quietista, que é a ideia de muita gente que acha que ficando parado não fazendo nada, de repente vai dormir pecador e acordar santo. Isso não existe, isso é loucura. E a comunhão espiritual é algo desproporcional, algo tão simples, tão pequeno, tão humilde, que aos poucos pode mudar completamente a estrutura e o estado de uma alma. Lendo livros que nos falam da amabilidade de Jesus, meditando suas perfeições divinas e os bens imensos que Ele nos reserva na Eucaristia, razão de estarmos aqui agora, nos sentiremos constrangidos a amá-lo, a nos aproximar dele muitas vezes, por desejos e por afetos. A comunhão espiritual será o arremate da leitura ou da meditação. Por ela obteremos do céu os sentimentos de fervor dos verdadeiros servos de Deus. Eis o que importa, meu caro irmão, minha amada irmã. É certo que nos vossos devocionários aí,
Nos vossos livros de oração, nos melhores, os senhores vão encontrar sugestões para a comunhão espiritual. Mas ainda que não haja nenhuma sugestão, a comunhão espiritual é uma questão de desejo, de afeto, não de palavras. As palavras querem apenas... As palavras valem enquanto expressam o afeto, o amor preexistente. Se não, são palavras vazias que Deus certamente não vai escutar. Se vai longe pela comunhão espiritual, se vai muito longe, seja escravo dessa devoção. Não se canse. 3, 4, 6, 10, 12, 30 vezes por dia. Quantas o Espírito Santo inspirar. E é assim que adiantaremos no amor de Jesus e nas virtudes necessárias para esse tipo de devoção, de modo particular, a humildade, a confiança e a caridade. Essas 3 virtudes formatam a devoção: a humildade, a caridade e a confiança em Deus. E evidentemente, se eu chegasse aqui e dissesse para os senhores: olha, é preciso ler toda a Suma Teológica para se chegar a um grau alto de devoção, é preciso ler toda a obra de Santo Agostinho para se chegar a uma verdadeira devoção, teríamos imensa dificuldade. Mas algumas vezes por dia, convidar Jesus para vir à própria alma, dizendo: Senhor, não posso vos receber na Eucaristia, vinde ao menos espiritualmente a mim e dai-me o vosso amor, isso me basta. Isto é coisa que criança pequena pode fazer, que um doente acamado no hospital ou em casa pode fazer, que qualquer um de nós pode e deve fazer. Porque a principal questão da nossa vida não está resolvida, que é o amor de Deus. Nós ainda não amamos o Senhor, não quanto podemos amá-lo, não quanto devemos amá-lo. Que eu propus hoje aos senhores nesta pregação um recurso simplíssimo e eficacíssimo. Quem chegou ao amor de Deus, e chegando ao amor de Deus, chegou ao amor ao próximo, realizou tudo, cumpriu a meta da vida, cumpriu a meta da vida. Nós sabemos que a única razão para Jesus ter instituído o sacrifício da missa, e nele, no sacrifício da missa, a comunhão eucarística, foi o seu amor. A Eucaristia nos veio pelo amor do Senhor, e nós vamos a este manancial pelo amor dele, pelo amor por ele. Não se esqueçam disso. E eu repito o que eu disse: às vezes, uma comunhão espiritual privada da comunhão eucarística por qualquer razão, que faz uma espécie de suplência, que substitui de algum modo a comunhão eucarística, coloque melhores disposições à alma que faz a comunhão espiritual com bom afeto, com boa vontade, do que aquele que vem à missa e comunga de modo mecânico, de modo frio, só porque está acostumado a fazê-lo. Deu domingo, vai lá e comunga, como quem obedece a um programa, ao algoritmo, né? Chegou na fase do algoritmo, deu domingo, vai e comunga, deu domingo, vai e comunga, e continua sempre o mesmo, com as mesmas manias, os mesmos maus hábitos, os mesmos pecados. Onde está o problema? Uma vez que na Eucaristia a carne de Cristo se funde com a nossa carne e a alma de Cristo se funde com a nossa alma, como é possível comungarmos e continuarmos assim como somos?
é porque falta o principal, falta amor. Falta amor. Nos interessa cumprir o rito. Nos interessa satisfazer o preceito. Mas isso não é amor ao Senhor. Não é amor ao Senhor. E dos que estamos aqui, não podemos colocar as nossas cabeças nos nossos travesseiros sossegados, porque eu digo e repito, a principal questão, a nossa principal questão com Deus não está resolvida. Nós não amamos o Senhor. Então está aí proposto, está aí colocado na mesa, um ato de devoção simples e eficaz, que se bem assumido, se nele perseverarmos, poderá nos dar algo do que precisamos para sair desse estado de tibieza, onde andamos sem sair do lugar, andamos muito sem sair do lugar, imagine. Patinamos, portanto, andamos muito sem sair do lugar. Então aproveitemos estas ocasiões que temos, e são muitas durante o dia, qualquer intervalo, indo ou voltando do trabalho, em casa, ao acordar e ao dormir, passando diante de igrejas, ao terminar a leitura espiritual ou a meditação, façam a comunhão espiritual. Façam. Ao visitar o Santíssimo Sacramento fora do horário de celebração, quando se está sozinho na igreja, façam a comunhão espiritual. Eis o que é mais necessário, porque está em jogo o principal problema da nossa vida, que não está resolvido: se vamos ou não amar a Deus. Se o amor de Deus será para nós tudo. Que a Santíssima Virgem Maria, que cantou anunciando que Deus sacia os que têm desejo, os que pedem pão, os famintos do pão da vida, que a Virgem Maria nos ajude a adotar com toda a fidelidade esta forma de devoção que nos fará progredir rápido, em pouco tempo, em adiantar bem em pouco tempo nosso caminho para o amor do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.